GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, aceitem todos um enorme abraço. Está no ar mais um GOL, o programa de rádio da Petrolífera Nacional Angolana. GOL. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol. A conjugação entre um bom desempenho operacional e condições favoráveis de mercado estão na essência dos últimos resultados alcançados pela Petrolífera Nacional Angolana em 2021. Segundo o diretor de planeamento Edson Pongolola, para a preservação dos números obtidos e alcance de melhorias, existe a necessidade de manutenção de determinadas medidas operacionais, processo já em curso na empresa. Continuamos com o exercício da campanha permanente de contenção de gastos e redução de custos nas operações. Isto que passa pela necessidade de revisão pontual de termos contratuais, não é? E também da objetividade da nova contratação para os serviços alinhados ao novo plano de negócios. Então, de uma forma geral, a Sonangol continua no caminho da manutenção dos resultados operacionais e financeiros positivos e que nós contamos que em 2022 continuamos ainda a conjugar os esforços da combinação entre o desempenho operacional e as condições favoráveis de mercado que valorizam as nossas operações. E para a preservação de resultados positivos, uma série de projetos estão estabelecidos para o período até 2027, cobrindo a estratégia de exploração e produção, distribuição e comercialização, entre outros. Mas as ações iniciam-se já este ano. Projetos de revitalização das operações nos blocos petrolíferos, particularmente os blocos operados, e também maximizar aquilo que é a nossa presença nos blocos em que nós somos investidores. No sentido também de dar resposta à redução das importações de refinados, tem em carteira os vários projetos de refinação, mais concretamente 4, tendo já concluído o projeto de aumento de capacidade de refinação ou de produção de gasolina com a introdução da unidade de plataforma na refinaria de Luanda, que deverá permitir já nos próximos dias a introdução dos primeiros lotes de gasolina especificada para efeitos de consumo doméstico e com isso reduzir significativamente as importações de gasolina. Temos ao mesmo tempo em marcha os projetos da refinaria de Cabinda, da refinaria do Soia, da refinaria de Lubito, que certamente que nos próximos períodos, 3, 4 anos, deverão aumentar a capacidade de produção de refinados em Angola, inverter o quadro de importações e passarmos a exportadores líquidos. Temos em carteira o projeto do Terminal Oceânico da Barra do Dande, que deverá aumentar a capacidade de armazenagem em terra, assim como temos vários projetos de melhoria das condições de distribuição de produtos refinados ao nível territorial. E não menos importante, e também no sentido mesmo de contribuir para a matriz energética nacional, devemos estar a introduzir já até o final do ano a primeira unidade de produção de energia elétrica através de fonte solar, que é a planta de Caraculo, na província do Namibe, que deverá introduzir qualquer coisa como 25 megawatts de capacidade de geração de energia elétrica e que deverão ser acrescidos de mais capacidade no ano seguinte. Então, de uma forma genérica, estes acabam sendo os principais, não os únicos, não é? Projetos que a Sonangol tem, para além claramente dos projetos de aumento da capacidade de monetização do gás, produção de gás, sendo um dos produtos que nós consideramos como linha de partida para a transição energética também. As questões ambientais foram igualmente afloradas por Pongolola, assim como a dispersão futura do capital da Sonangol em bolsa. Em termos de perspectiva, menciona igualmente uma ambiciosa estratégia da área do shipping, olhando para o mercado continental. Temos em marcha projetos de construção de navios que vão permitir então à Sonangol absorver uma cota representativa do mercado de shipping na região oeste africana, ao mesmo tempo aumentar a nossa capacidade de posicionamento internacional na compra e venda de produtos refinados e petróleo bruto. Temos certamente como desafio e perspectiva a linha do decreto 250/19, a preparação da Sonangol
para a dispersão do capital, de parte do seu capital em bolsa, nos próximos períodos. E não menos importante, sendo uma empresa enquadrada no setor energético e preocupada com a mudança a nível climático e ambiental, temos em linha duas prioridades que passam pela introdução de iniciativas de redução das emissões de dióxido de carbono nas nossas operações. Claro que focamos-nos um bocadinho mais nas operações de exploração e produção e também de refinação, né? Embora também estejamos a trabalhar ao longo da cadeia toda. E também temos em marcha projetos de captura de carbono, com a implantação de iniciativas diversas, dentre as quais a plantação de mangas, que já começamos o ano passado e continuamos a melhorar. A formação contínua de quadros mantém-se como uma das prioridades do Conselho de Administração. Sendo prioridade da organização e do Conselho de Administração continuar a investir na capacitação dos seus quadros, porque todas essas prioridades identificadas só são garantidas com quadros cada vez mais competentes, comprometidos e engajados para o objetivo maior, que é transformar a Sonangol ou elevar a Sonangol de uma companhia nacional de petróleo, como tradicionalmente é avaliada, para uma empresa efetiva de energia. Edson Pongolola, diretor de planeamento da Sonangol. A nova unidade de produção de combustível da refinaria de Luanda, inaugurada há pouco mais de um mês pelo Presidente da República, João Manuel Lourenço, já começou a produzir gasolina e a percorrer o traçado preconizado com a sua construção, montada em cooperação com a petrolífera italiana Eni, com equipamentos modernos, sempre sob vigilância técnica e devidamente certificada. A unidade foi, na última terça-feira, visitada por uma equipa de jornalistas convidada a constatar no local o funcionamento da mesma. Demos início ao processo de arranque das unidades e já estamos a produzir gasolina, e para nós é uma grande satisfação. E com isto também completamos 4 milhões de horas trabalhadas sem acidentes, o que para nós também é um grande motivo de satisfação, que estão visíveis os resultados do nosso compromisso com a segurança. João Maier, o coordenador do projeto, relembrou que participaram da sua construção conceituadas empresas de renome internacional, como o empreiteiro, a empresa Kinetics Technology, uma empresa italiana do grupo Mari Tecnimonte, especializada em projetos da indústria petrolífera, que foi a responsável pela engenharia, a compra de todos os materiais e equipamentos e velou pela construção, instalação e o comissionamento. A Eni Projetic, empresa de engenharia da petrolífera Eni, foi a responsável pela auditoria da engenharia, juntamente com os licenciadores das tecnologias das unidades, designadamente uma empresa americana e outra dinamarquesa. A Eni Projetic também fez a supervisão das compras dos equipamentos principais, desde a pré-qualificação dos fornecedores, acompanhamento dos processos de compra, a realização das inspeções, a fabricação e os testes de aceitação em fábrica antes do transporte dos equipamentos para a refinaria. E após chegada à refinaria, os mesmos foram inspecionados antes da instalação. As fases de construção e instalação foram supervisionadas pela Eni, pelos departamentos de inspeção e de engenharia da refinaria e pela empresa ISQ, que é o Instituto de Soldaduras e Qualidades de Itália e também de Portugal. Tivemos também a DNV, que é uma empresa de certificação internacional, com sede na Noruega, para a recertificação de todos os soldadores do projeto. O projeto contou também com várias empresas nacionais, 16 das 20 empresas que participaram, que se traduziu num total de 2.700 trabalhadores, dos quais cerca de 1.900 nacionais. Este projeto que quadruplicou a produção de gasolina da refinaria de Luanda, o que vai permitir reduzir consideravelmente o ônus de importação de derivados do país. E nós nos orgulhamos por termos conseguido cumprir uma das metas do Plano de Desenvolvimento Nacional para o setor de refinação, e não vamos ficar por aqui. João Maier, coordenador da nova unidade de produção de combustível da refinaria de Luanda, que foi terça-feira última visitada por jornalistas de vários órgãos. Na última edição do programa, prometemos retomar a conversa mantida com a administradora executiva da Sonangol, Olga Sabalo.
Numa das passagens foi referenciado o conjunto de processos implementados e outros em curso para manutenção da reputação da Sonangol. A gestora lembra-nos que a Sonangol aderiu há 2 anos a uma instituição internacional que auxilia a verificação da idoneidade, reputação, arcabouço e outros elementos a instituições com as quais a Sonangol se relaciona. É uma entidade internacional conceituada que trabalha com várias outras entidades no âmbito do setor de petróleo e gás e que acaba por fazer a gestão de uma parte do processo de due diligence da própria Sonangol. Não só a análise legal, financeira, operacional, robustez, questões reputacionais das entidades com as quais a Sonangol se relaciona, mas também a certificação no sentido de determinar se são entidades que podem ou não trabalhar com a Sonangol, são entidades que estão ou não alinhadas com as melhores práticas internacionais no ramo empresarial e, naturalmente, que não vão causar qualquer problema reputacional para a Sonangol durante o relacionamento que se visa a estabelecer. E a Trace tem sido uma parceira da Sonangol neste âmbito. O processo de reestruturação da empresa petrolífera nacional alterou em muitos aspectos a estrutura que se conhecia na mesma. Nesta conversa, Olga Sabalo aflora também o presente das áreas viradas para a produção de conhecimento, cuja importância considera fulcral para a organização. A administradora começou por mencionar o Centro de Formação Marítima de Angola. Em relação ao CFMA, dizer que perspectivamos maior crescimento. O CFMA está num processo de implementação do seu novo plano estratégico, aprovado pelo Conselho de Administração, que tem um foco não só nas atividades de formação no ramo de segurança marítima, mas também de offshore, petróleo, gás, capacitação técnica e formação profissionalizante. Gestão, mais na área de gestão e soft skills também. Prevemos continuidade deste processo de crescimento e, para o efeito, existem várias ações em curso, incluindo estabelecimento de parcerias com várias entidades internacionais e de nome. A gestora focou a seguir o ISPTEC, Instituto de Ensino Superior. Ela acaba por surgir um bocadinho no âmbito daquela que é a responsabilidade social da Sonangol e o que é que ela tem no mercado. Cursos técnicos de formação que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento de conhecimento a nível nacional. O que é que nós perspectivamos em relação ao ISPTEC? Continuar a promover o alargamento da grelha de cursos, diversificá-la ainda mais, garantir maior diversidade e opções para que os candidatos, tanto a nível de cursos de licenciatura, mestrados, ora já aprovados pelo Ministério, como a nível de doutoramentos até, e aumentar também o nosso índice de publicações científicas, não só em jornais locais, mas também em jornais de especialidade ao nível internacional. Em relação à Academia Sonangol, Olga Sabalo começou por explicar que é diferente das demais por prestar serviços unicamente dentro do grupo Sonangol. A Academia Sonangol hoje é responsável por todo o processo de formação dos quadros, dos colaboradores da Sonangol. O que é que se perspectiva fazer? É continuar a mapear e a implementar o plano de formação de todo o grupo Sonangol e aqui desenvolver competências do poço ao poço, naturalmente, para melhor responder aos desafios da própria Sonangol, no curto, médio e longo prazo, incluindo até a fase de transição energética, naturalmente, que vai requerer então melhoria de competências dos trabalhadores da Sonangol afetos a este segmento. Olga Sabalo, administradora executiva da Sonangol, a falar sobre o presente e perspectivas para algumas empresas afetas à petrolífera nacional. Pingos no universo dos petróleos. O Petro Atlético de Luanda, campeão nacional de futebol, vai ser o porta-bandeira de Angola numa competição já criada e que deverá ser implementada em 2023. Farão parte da Superliga Africana os clubes do continente com os melhores posicionamentos no ranking da Confederação Africana de Futebol.
Tomás Faria, o presidente da agremiação petrolífera, relembra que o clube já desde 2014 tem como meta posicionar-se no topo do ranking do futebol do continente. Ocupando uma posição de destaque a nível do ranking da África, porque sabíamos que já havia essa ideia do projeto da Superliga. Obviamente que o que vai favorecer em primeira instância é a componente financeira. Estamos a falar de uma liga que em princípio vai despender para os competidores da mesma cerca de 100 milhões de euros. A entrada na fase de grupos desta liga em princípio dará direito a 2,5 milhões de dólares. Só fazendo um comparativo com a Liga dos Campeões atuais, apenas remunera a entrada na sua fase de grupo em quase 600 mil dólares. Por isso não chega sequer 1 milhão e, portanto, a Superliga vai até 2,5 milhões. 2,5 milhões, sem dúvida um grande encaixe financeiro para qualquer clube, sobretudo africano, e é o que o Petro irá arrecadar só pela entrada na fase de grupos. Afigura-se para já um verdadeiro filé mignon para o clube, particularmente a sua direção, que tem como grande desiderato o alcance de uma autonomia financeira que seria o cavalo de batalha para um Petro cada vez maior. Que a autonomia financeira venha a melhorar com essa entrada de valor, porque só entrar à fase de grupos já serão 2,5 milhões. Depois haverão outras remunerações ao longo da prova e quem chega à final e vence a final leva mais 11 milhões. Por isso estamos a falar de uma competição que vai remunerar bastante. Nós fomos preparando o clube já pensando nesta liga que agora está a ser anunciada para iniciar em agosto da próxima época. Lembrar apenas que quando chegamos na direção do clube, nós não estávamos entre os 70 do ranking. Hoje estamos à vontade entre os 15 melhores clubes cotados no ranking da África, o que é um trabalho que nos levará então com que participemos diretamente nessa competição e, uma vez apurados para a fase de grupos, nós obviamente temos todas as condições para a entrada na fase de grupos por via da classificação que vamos conseguir na nossa região. Valeu o trabalho na base dos princípios, criar primeiro os alicerces. Olha, estamos nessa altura a colher os resultados do fruto da plantação que fizemos ao longo destes cerca de 8 anos. Tomás Faria, nesta altura voz da satisfação, a experimentar claramente ventos favoráveis para o Petro Atlético de Luanda. A Superliga Africana de Clubes deverá ter início em agosto do próximo ano. E com esta informação chegamos ao fim de mais um programa. Gol é uma produção da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.